Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria poder novamente vos trazer a palavra de Deus. Nós queremos, nesta oportunidade, ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 8. Então leiamos a palavra, Eclesiastes 10, versículo 8. Diz: quem fizer uma cova cairá nela, quem romper um muro, uma cobra o morderá. Tomando por base esse texto, e esta frase última do versículo, segunda parte, que diz: quem romper um muro, uma cobra o morderá, eu quero falar neste dia sobre limites. Romper um muro significa ultrapassar limites, aquilo que está estabelecido como uma divisa. Romper o muro, então, significa ultrapassar limites, quebrar limites, pular limites. Então, eu quero trazer uma palavra nessa oportunidade sobre limites. Nós conhecemos limites? Respeitamos limites? Limites é respeitar divisas, respeitar direitos do próximo, respeitar leis estabelecidas, obedecer leis. Enfim, limites estão traçados para ser observados. Então, nessa reflexão de hoje, estamos trazendo, queremos lhe convidar a pensar nisso e fazer uma pergunta a si mesmo, assim como eu vou fazer a mim mesmo. Eu conheço limites? Eu obedeço limites? Eu respeito limites? Primeira coisa que eu quero falar sobre limites está em Provérbios capítulo 23, versículo 10, que está sobre divisas de propriedades. Quando nos diz: não remova os limites antigos, nem entre na herdade dos órfãos. Não remova os limites antigos. Esses limites eram os marcos, as estacas que marcavam, as linhas que marcavam a divisa de propriedades, onde terminava a minha posse, a minha terra, e começava do meu próximo. E a recomendação bíblica é para que nenhuma daquelas pessoas, ninguém rompesse limites, ninguém passasse limites, entrasse na herdade do próximo. E com especialidade é citada aqui nesse versículo de Provérbios 23 e 10, a herdade dos órfãos, daqueles que haviam recebido herdades, ficado sem pais, e às vezes era desrespeitado, alguém queria desrespeitar os limites e avançar no terreno dos órfãos. Então, primeiramente, não vamos remover os limites que foram estabelecidos, como diz a palavra, pelos nossos pais. E trazendo para o campo espiritual, temos os limites dos ensinos, os limites das doutrinas, os limites das regras, os limites que mostram a vontade de Deus. E nós não podemos ficar removendo, avançando, pulando limites. Então, o primeiro limite com respeito a divisas de terras. E a segunda coisa nessa mensagem que eu quero falar é limites quanto à privacidade do próximo. Também Provérbios 25 e 17 diz: retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti. Então, não seja enjoativo ao teu próximo. Respeite a privacidade do teu próximo. Todos nós temos nossas privacidades. Cada um de nós devemos ter cuidado e respeitar, então, a privacidade do próximo. Aqui diz: retira o pé da casa do teu próximo. Evite muito o excesso, a ficar sempre na casa do próximo. Então, o conselho bíblico da palavra de Deus, conforme Provérbios 23 e 10, é a palavra do Senhor. Tenha respeito à privacidade do próximo.
respeite, tenha limites quanto à privacidade do teu próximo. Terceiro ponto desse assunto que quero trazer, quanto a limites, limite quanto às amizades, limite nas minhas amizades. Quais são as minhas amizades? Também Provérbios capítulo 13, versículo 20. Anda com sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então, até nas amizades precisa ter limites, precisa ter conhecimento de quem são os meus amigos, os meus companheiros, que fazem parte das minhas companhias, que andam comigo, que eu posso andar com eles. Pois se eu andar com sábios, eu serei sábio. Se eu andar com pessoas tementes, certamente eu serei temente. Se eu andar com pessoas que agradam a Deus, que vivem corretamente, andam honestamente, que primam pelo que é correto, certamente eu vou andar de maneira correta. Mas se as minhas amizades forem amizades tolas, pessoas sem conhecimento, pessoas levadas para o mal, aqui diz que o tolo que anda com tolo será afligido, castigado. Se o tolo sofrer, você é amigo dele, você vai sofrer junto. Então pense bem nisso. Faça uma reflexão, pare para pensar. As minhas amizades me dão alegrias? As minhas amizades são amizades que compensam? Ou as minhas amizades me levam para o mal? Então há também o limite nas amizades. Cuidado. Observe bem as suas companhias, pois a palavra que diz, Provérbios 13, versículo 20, o que anda com sábios será sábio, mas o companheiro, amigo que anda com tolos, ele será afligido, sofrerá junto com os tolos, se tornará tolo também, pessoas sem conhecimento, sem entendimento, pessoas que têm a impressão que a mente dele é uma mente fraca, que não consegue observar o que é reto, mas só parte para aquilo que é mal, que é errado, que é contraditório à vontade divina. E um quarto ponto desse assunto é limites quanto ao nosso corpo. Então o assunto hoje é, conhecemos limites? Qual é o meu limite? Eu ultrapasso o limite? Como eu li o primeiro versículo de Eclesiastes 10, versículo 8, eu respeito os muros, ou eu quebro os muros, salto os muros, derrubo os muros, não respeito divisa, não respeito a privacidade do meu próximo, não observo as minhas companhias, as minhas amizades. E quanto ao corpo? 1 Coríntios 6 e 20, foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, este corpo que pertence a Deus, foste comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo, limites no corpo. As Escrituras nos ensinam tudo isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Isso é para os que temem a Deus, que conhecem a palavra, sabem qual é a vontade de Deus, deve possuir o seu corpo. A maioria das traduções dirão possuir vaso, o seu vaso, que é o corpo, em santificação e honra. Também com respeito ao limite ao corpo, quanto ao corpo, devemos observar o nosso sono, quanto dormimos. Dormir muito, dormir pouco faz mal à saúde, dormir pouco é prejudicial. Viver passando sono é prejudicial, precisamos dormir. Mas dormir com exagero traz prejuízo. Então, no cuidado com o corpo, devemos também observar o nosso sono, quanto estamos dormindo. Provérbios 24, 33 e 34, ali está registrado que aquele que dormir muito, ele sofrerá, ele não trará os bens para a sua casa, ele vai trazer a pobreza sobre a sua casa, as faltas das coisas sobre a sua casa, devido à sonolência. E também ainda sobre o cuidado com o corpo, devemos ter cuidado então para não comer muito, não ser considerado, como diz a Escritura, um comilão e um beberrão. Também Provérbios 23, versículo 2, diz para nós ter cuidado para não ser um homem glutão, cheio de glutonaria.
Provérbios 23:2. Também Provérbios 25:16 diz que se nós achar mel, comer o que basta, para exagerar, não vir passar mal. Provérbios 25, versículo 16. Então, cuidado também quanto ao trato com o nosso corpo, para irmos regrando o nosso corpo, vivendo em santificação, não dormindo de maneira exagerada, nem pouco, nem muito, se alimentando também com cuidado, não sendo uma pessoa levada à glotonaria, que só pensa na comida, vive para a comida, procurando as festas, onde tem banquetes, e comendo de maneira exagerada. Então, cuidado com o corpo, limites quanto ao nosso corpo. Agora, no ponto 5, nós vamos trazer alguns exemplos de homens nas Escrituras que ultrapassaram limites e também citar alguns que respeitaram, que conheciam limites. Nós vamos começar com um personagem muito conhecido chamado Sansão. Sansão não respeitava limites traçados por ordenança divina desde o seu nascimento. Ele passou a não respeitar limites. Está lá em Juízes 14, versículo 8 e 9, Juízes 16, versículo 19 e 20. Sansão não deveria raspar os seus cabelos, deveria manter os seus cabelos grandes e as suas tranças. Sansão não deveria ser um beberrão de vinho, pois era mandamento: este menino não beberá vinho, bebida forte. Ele era chamado e vivia a consagração do Nazireu, do Senhor. Não deveria beber vinhos, cortar os seus cabelos, raspar os seus cabelos. E como consagrado ao Senhor, não deveria tocar o cadáver de um morto. Sansão quebra esses limites. Sem contar o quesito santificação com respeito à prostituição, as muitas mulheres que ele buscou, vivendo uma vida dissoluta, sendo usado por Deus em oportunidades, mas não honrando muitas vezes a presença de Deus que vinha sobre ele, não respeitando, quebrando limites. Sansão participou de festas onde havia muito vinho, fez festas onde havia muito vinho. Sansão matou um leão, sabemos a história que ele mata o leão, depois ele volta ao cadáver do leão, ele acha mel, ele toca o cadáver e ele tira mel. Ele vai buscar mel e um cadáver apodrecido. Sansão, de tanto ser subjugado por Dalila, revela os segredos e seus cabelos são cortados. E aí vem a sentença, o sofrimento, o juízo de Deus e chega a sua morte. Mesmo morrendo, tendo mais uma oportunidade de se vingar dos filisteus, mas morreu sofrendo, moendo, virando engenho, pisando barro, pela desobediência, pela quebra de limites que não deveria quebrar. Pois o mandamento desde o início para os seus pais foi: esse menino, ele não beberá bebida forte, não deve ser uma pessoa que se embriague com o vinho, não vai deixar raspar os seus cabelos, não deveria também tocar o cadáver de um morto, ele toca um animal morto, apodrecido. Então, primeiramente, Sansão quebra limites. Eu digo que ele era campeão em quebrar limites. Sansão era um campeão em quebrar limites. Outro personagem bíblico também, que foi um homem de Deus, escolhido por Deus, foi Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus, escolhido, achado, e Deus fala: achei a Davi, meu servo, homem conforme o meu coração. Porém, ele também um dia quebrou limites, e ele trouxe espada sobre a sua casa devido a quebrar limites, e um dos limites, de umas coisas mais difíceis, foi o caso com Batseba, mulher de Urias. Está lá em 2 Reis, capítulo 11, 12 de 2 Reis, e conhecemos bem a passagem bíblica do seu adultério com Batseba, e também
a morte de Urias, a maneira que ele agiu, as tramas que ele fez, as emboscadas, a maneira pedindo que Urias, porque Urias não queria ir para sua casa, não queria ir estar com a sua esposa, ficou na porta do rei. Ele diz: leva Urias essa carta, entregue ao capitão. E aquela carta era a sentença de morte. Coloque Urias lá na ponta da batalha, vamos dizer assim, no local mais perigoso, no local onde se trava a batalha. Põe Urias lá. Então, nesse fato, Davi quebra limites, abuso de autoridade, não deveria agir assim, mas ele quebra limites. Primeiro, não deveria tomar aquela mulher, ela tinha um esposo, ele quebra limites. Segundo, ele projeta a morte de Urias, ele quebra limites, tornando-se praticamente o responsável direto sendo o assassino de Urias, tirando a vida deste homem, que até o conhecemos, sabemos que fazia parte dos seus homens de qualidade, dos seus capitães de qualidade, de ser um homem, fazia parte dos seus valentes que lutavam e protegiam o rei. Tanto é que a sua atitude é: como eu vou para minha casa se o exército do Senhor está lá na batalha? Eu não vou para minha casa. A atitude dele era uma atitude firme de que não abandonaria os homens, seus companheiros na guerra. Então Davi também quebrou limites. Também lembrando de um homem chamado Uzias, que é do capítulo 6 de Isaías, né? Quando Isaías falou: ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabemos que Uzias morre leproso, conforme está em 2 Crônicas 26, 16 a 21. Ali diz, nessa passagem bíblica de 2 Crônicas 26, até o versículo 15 diz da sua administração boa, da sua qualidade, das proezas que ele fez, dos armamentos que ele fez, da qualidade que ele fez na agricultura, das suas invenções, da ciência nos seus dias ali, de inventar coisas. Mas quando chega no versículo 16 de 2 Crônicas, capítulo 26, diz que, havendo já Uzias se fortalecido, exaltou o seu coração. E quando exaltou o seu coração, ele diz: eu posso fazer tudo o que quero. E ele estava enganado, não podia. Diz que ele tomou o incensário e entrou no templo para oferecer incenso. E não era tarefa dele, era coisas dos sacerdotes do Senhor. Mas diz que os sacerdotes do Senhor saiu contra ele e disse: Uzias, não compete a ti queimar incenso. E diz que tinha consigo mais 80 valentes, 80 homens valentes, 80 homens fortes, prontos a resistir. E resistiram Urias, mesmo sendo rei, que estava ali quebrando um limite, saindo da sua linha política de governo, para entrar na área espiritual, para dar, vamos dizer assim, ordens espirituais, oferecer sacrifícios quando não era tarefa dele. Então Uzias quebra ali limites e ele é resistido. E sendo resistido pelos sacerdotes, ele se embraveceu, ele se irou. Ele queria forçar a fazer o que ele intentou fazer, entrar no templo, tomar um incensário, oferecer incenso. E não era a sua tarefa. E diz que lhe saiu a lepra ao rosto, à testa, ele ficou leproso. Foi tirado para fora, foi levado para fora, para uma casa à parte. E lá naquela casa, sozinho, separado, ali ele passou seus dias e morreu. Então Uzias morre leproso, porque mesmo sendo abençoado, usado por Deus, ele não respeitou um dia limites. Então conselho: limites traçados é para ser observados, respeitados, obedecidos. Mas temos homens que, entre muitos, vou citar apenas dois,
que conhecia limites, observava e respeitava, sabia que não deveria romper os muros. Por exemplo, Neemias é convidado a entrar no templo para se esconder, como uma armadilha para que ele morresse no templo. E ele diz, não, um homem como eu não entra no templo e fica vivo, eu não entrarei. Neemias 6:11, Neemias capítulo 6, versículo 11. Ele disse, eu não tenho autorização para entrar e ficar dentro do templo. Homem como eu entraria no templo e viveria? Aí diz que ele conheceu que não era Deus que falava, aquela mensagem não era de Deus. Ele disse, eu não entrarei no templo. Não é o meu lugar estar lá dentro do templo. Lá é o lugar do sacerdote trabalhar e oferecer o seu sacerdote, o seu sacrifício, e do sacerdote fazer ali o trabalho, a vontade de Deus. Então Neemias conhece o seu lugar e não quebra regras e não quebra limites. E quero encerrar citando aquele jovem muito conhecido chamado José, que a partir dos 17 anos, quando recebe aquela capa de várias cores, aquela túnica de várias cores, ele começa a ser perseguido pelos seus irmãos. E nessa história, linda, mas de sofrimento, mas com um final lindo, né? Mas de sofrimento. Ele é vendido como escravo e chega à casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, sendo abençoado, prosperando, o Senhor era com ele. Tudo estava nas suas mãos, a chave de todas as portas, ele administrava todos os bens, ele comprava, ele vendia, ele adquiria, ele trazia para casa, ele dava ordens, ele dominava servos. Mas havia ali alguém que não estava nas suas mãos, a mulher de Potifar. E um dia ela faz um convite que não era agradável à vontade de Deus. E ele, conhecendo o limite, ele diz, olha, tudo está nas minhas mãos, o Senhor me entregou tudo aqui, a chave das portas, a administração dos bens, porém a ti não, eu conheço o limite. Ele disse não àquela mulher, rejeitando e obedecendo limites. E disse, se eu faria este mal, pecaria contra o Senhor. Ele sabia que ali naquela casa havia alguém olhando, havia alguém lhe observando. Ele olhou para cima, ele não olhou para os lados dizendo, não há ninguém aqui, só eu e você. Ele diz, não, o Senhor lá no céu, no alto, ele está me observando, eu não posso pecar contra ele. Então ele conheceu, José respeitou limites, obedeceu ao Senhor e foi bem sucedido. Então vamos ter cuidado, vamos pensar, vamos observar quais são os limites traçados no lar, na igreja, no trabalho, dentro daí do seu afazer, da sua profissão, no ministério, na obra, os limites traçados, as autoridades constituídas, seja secular ou eclesiásticas, obedeçamos limites, porque a recompensa será nossa, seremos bem-sucedidos. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, que o Senhor seja contigo, que você e sua família sejam muito abençoados. Receba essa mensagem em nome do Senhor. Amém.